Eu fui demitida em janeiro de 2026, após 2 anos e meio de empresa. Inicialmente, era uma oferta muito promissora de trabalhar aqui na Espanha com o mercado brasileiro. E ao ser uma empresa global, haviam possibilidades reais de desenvolvimento em outras áreas. Eu iniciei como agente de atendimento ao cliente, e após 2 anos e meio na empresa, saí exatamente com o mesmo cargo. Olá, para você que ainda não me conhece, eu sou a Joy e aqui no canal eu trago informações úteis e vida real na Espanha. No vídeo de hoje, vou falar um pouco sobre a minha última experiência de trabalho por aqui, o que eu penso do mercado laboral em geral e sobreviver com o salário de seguro-desemprego da Espanha. Se você tem interesse ou curiosidade sobre o tema, fica aqui e também me deixe saber a sua opinião sobre este tema. Este é um formato um pouco diferente aqui do canal e espero a sua opinião para saber se continuamos assim. Bom, quando a demissão aconteceu, eu confesso que fiquei feliz, aliviada até. Durante esse tempo, eu tentei 2 vagas em diferentes departamentos e não consegui. E já quando eu tinha 1 ano e meio de empresa, já não se abria nenhuma nova vaga. Pelo contrário, começou-se rumores de dissolução da companhia. Começou uma incerteza absurda. Eu trabalhava no turno da noite, então tudo que acontecia eu só ficava sabendo por meio dos companheiros. E já nesse momento, eu percebi que dali nada melhor poderia sair em termos de carreira. Porém, era confortável. Eu já sabia fazer o trabalho, trabalhava à noite, sem todas as complicações diurna, e o salário era bom. Foi provavelmente o trabalho mais tranquilo que eu tive aqui na Espanha. E também de toda a minha vida, eu diria. E antes disso, eu já tinha trabalhado para outras 2 empresas. Então, essa era a minha terceira experiência. Com tantos pontos positivos, era mais vantajoso continuar e esperar pelo que aconteceria em breve do que procurar outro trabalho. Algum tempo depois, começaram-se as demissões. 9 companheiros menos. Neste momento, eu já não estava tão tranquila quanto antes, pois a demissão parecia real. Parecia que poderia acontecer a qualquer momento, sabe? Além disso, na minha vida pessoal, o dono do antigo apartamento em que eu vivia mandava mensagens diárias pedindo uma data para sairmos da casa. Com toda a crise imobiliária que está acontecendo no mundo, minha mente estava tudo menos tranquila. O surto só não aconteceu pois eu confiava muito em Deus. Confio. Acreditava que a situação passaria e que era somente uma fase. Felizmente foi assim, mas isso eu conto em outro vídeo. Após a demissão dos 9 companheiros, todos esperávamos que a qualquer momento seríamos os próximos. 5 meses depois fomos. Primeiro tinha sido 9 companheiros, e agora seríamos mais de 25. Eu estava na lista dos que sairiam desta vez. Mas, assim como Deus preparou este trabalho para mim em um momento em que eu estava desesperada e sem esperança, Ele também preparou que essa demissão acontecesse no momento em que eu já tinha resolvido minha situação pessoal de moradia. Agora, após 4 meses desempregada e pouco mais de 3 anos de experiência de trabalho na Espanha, posso dizer que os direitos trabalhistas entre Brasil e Espanha se parecem muito, como é, por exemplo, o fato de eu estar recebendo seguro-desemprego durante este período. Como brasileira, eu achei absolutamente normal isso existir, já que no Brasil também é assim. Até que eu fui conversar com uma conhecida croata sobre a diferença brutal entre meu antigo salário e o seguro-desemprego. E ela me disse: pelo menos você tem esse salário. E na minha cabeça não tinha sentido. Afinal, eu tinha, porque eu trabalhei e fui demitida. Portanto, para mim era lógico, pois este era o sistema que eu sempre conheci. E foi aqui que eu tive meu primeiro choque de realidade. Ela me disse que nem na Croácia, nem em Edimburgo, nem na Inglaterra, e nem na Irlanda não tem nada disso. Ela já trabalhou em todos estes países e em nenhum deles existe isso. Eu confesso que eu não tenho a menor ideia e não conhecia um sistema diferente desse. Como que funciona no seu país? Existe o seguro-desemprego também? Bom, então para ela não era nem um pouco normal existir o seguro-desemprego, né? Fiquei tão chocada com essa informação que nunca tinha realmente pensado que em outros países pudesse não ser assim. Afinal, todo trabalhador paga sua contribuição, né, no seu salário, e o empregador também paga os impostos para o governo, justamente para esse tipo de situação ocorrer. E a Seguridade Social, abre aspas, devolver parte deste valor. Bom,
o mercado laboral espanhol é extremamente competitivo. Ter um diploma de graduação por aqui não é só normal, como também visto como algo mínimo. Por aqui, eu já ouvi o termo que a Espanha é uma sociedade de titulites, basicamente que se preocupa muito com diplomas e todo mundo tem. Inclusive, é normal que alguém tenha não somente uma formação, mas mais de uma e mestrados. Porém, ter um diploma, uma formação, não necessariamente garante bons empregos. E muito menos garante que você vai receber um bom salário. Meu exemplo pessoal: sou formada em administração no Brasil, com título validado na Espanha. Tenho experiência na área administrativa, nível avançado no pacote Office e nível avançado em inglês e espanhol, que normalmente são os requisitos que pedem nas vagas para administrativo. Porém, nestes 3 anos e meio trabalhando aqui, todos os meus trabalhos em escritório foram de atendimento ao cliente, principalmente por causa dos 3 idiomas que eu falo. Atualmente, estou tentando me especializar e poder conseguir uma vaga de administrativo de dados. Não é fácil, sem ter experiência, mas se eu não tentar, eu já sei que eu não vou conseguir, né? Também é complicado ir para uma área administrativa, pois os salários são extremamente baixos, dependendo da função, é claro. Por exemplo, muitas vagas de auxiliar administrativo oferecem 17, 18 mil euros anuais brutos, antes dos impostos. No entanto, para trabalhos com atendimento ao cliente, por exemplo, se você fala mais de um idioma, normalmente o salário será de 21 mil euros anuais. E se trabalhar à noite, como eu já fiz antes, pode chegar a 24 mil euros anuais. É uma diferença brutal. E bom, dependendo dos seus gastos mensais, não pode se permitir um trabalho que pague um salário de apenas 17 mil euros anuais. Ainda que seja um pouco desanimador em alguns momentos, vejo o trabalho de atendimento ao cliente como uma porta de entrada. E por isso, não descarto voltar a trabalhar nessa área. Ainda com tanto estresse mental que tem, penso que se eu conseguir uma vaga assim em uma empresa sólida e com reais possibilidades de crescimento, poderei avançar em outras áreas e, finalmente, ser capaz de fazer trabalhos que exigem mais raciocínio e que trabalhem mais habilidades e, consequentemente, tenham um salário mais alto também. Sobre o seguro-desemprego aqui na Espanha, os valores máximos serão 2. Primeiro, se você tiver filho, o máximo será de 1.400 euros brutos. Se você não tiver filhos, o máximo será de 1.200 euros. Com um pequeno desconto, esse último valor, por exemplo, vai para 1.135 euros mensais. Esses valores se referem apenas aos primeiros 180 dias do seu tempo de seguro-desemprego. Se você tiver direito a mais do que 180 dias, estes valores máximos vão reduzindo cada vez mais. Agora fica a pergunta: é possível viver com 1.135 euros por mês na Espanha? Acredito que depende de onde você mora, quanto de aluguel precisa pagar, quanto custa seus gastos extras além das necessidades básicas de água, luz, comida, internet, etc. Infelizmente, este valor não cobre os meus gastos mensais atualmente e, portanto, não é uma opção continuar recebendo seguro-desemprego aqui. Porém, dá uma certa segurança na hora de aplicar e escolher o próximo emprego, pois ainda que não seja igual ao antigo salário que eu tinha, posso contar com essa quantia enquanto me especializo um pouco mais para conseguir uma vaga na área administrativa e que atenda a alguns dos meus requisitos pessoais também, é claro. Como, por exemplo, eu estou me desenvolvendo cada vez mais na área de análise de dados. Por enquanto, eu sigo buscando essa oportunidade e eu vou mostrando aqui para vocês como está sendo essa busca. E claro, eu quero saber o que você pensa desse assunto. Como é encontrar um emprego no seu país agora mesmo? Me conta aqui nos comentários. Obrigada por me assistir. Te vejo no próximo vídeo. Adiós!